Todos e a todas. É um prazer poder voltar aqui nesta universidade, onde já pude estar por diversas vezes, em particular no serviço social e também no NETESG. Agradeço ao professor Ricardo, a professora Cláudia, os colegas aqui da mesa. Agradeço também as apresentações que foram feitas ao meu trabalho, a gentileza delas. É um prazer também voltar aqui e encontrar o Fernando, o professor Fernando Ponte, o Maurício, a Cida, não sei se eu estou esquecendo alguns outros colegas, né? Mas ao lembrar desses três, lembro de todos que eu conheço aqui, que de algum modo já trabalhei ou participei de atividades conjuntamente, e dizer também que é um prazer poder estar aqui lançando esse livro hoje. Em verdade, eu devo agradecer também ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Fui convidado para fazer hoje uma conferência de abertura no TRT. Alguma coisa muda nesse mundo, hein? Com muita satisfação, 30 anos no Tribunal Regional do Trabalho, fui falar sobre as mudanças no mundo do trabalho, né? E conversando com o Ricardo, quando ele soube que eu vinha para cá e ia lançar esse livro, né? E a coincidência das datas, nós acabamos de não poder deixar de participar dessa atividade. Acho muito importante esse intercâmbio que o NETESG faz com vários grupos de pesquisa, com o nosso, inclusive, lá da Unicamp. Me prontifico, inclusive, a ajudar mais nessas conexões com vários outros grupos que a gente, por dever de ofício, tem contatos, né, fortes, e que acho que o grupo de vocês ganhou corpo, né, o núcleo ganhou corpo, ganhou forma, ganhou estatura, né? Então, por tudo isso, é um prazer estar aqui e lançar esse livro que eu chamei O Continente do Labor. Eu vou fazer uma coisa assim, o mais livre possível, e vou procurar apresentar para vocês, né, talvez as principais ideias, teses que estão presentes, né, dentro desse livro. As principais ideias, nem sei se são as principais, mas algumas das ideias que numa primeira síntese que eu fiz, elas me pareceram, né, pertinentes e que poderia ser interessante, ao destacar essas teses, ajudar um debate. E eu tenho que começar então dizendo, primeiro, por que o Continente do Labor, e um pouco com duas notas, duas palavras sobre este livro, né? Se eu começasse pelo segundo ponto, eu diria que esse livro não nasceu de um projeto de pesquisa como Adeus ao Trabalho, ou como O Sentido do Trabalho, ou como Riqueza e Miséria, né? Para pegar essa geração, digamos assim, que eu tentei entender o mundo do trabalho atual e debatendo com os autores que, de algum modo, iniciavam um processo que parecia pujante, né, de desconstrução do trabalho. Hoje, os desconstrutores do trabalho definharam. Todos eles estão calados e não estão dizendo uma palavra sobre as lutas sociais que estão ocorrendo, né? E esse que vos fala, né, não consegue descansar, de tanto que eu sou chamado hoje pela grande imprensa, para não falar dos movimentos sociais, dos partidos, das lutas sociais, para tentar ajudar a compreender o que está se passando. Hoje é fácil, às vezes eu brinco, hoje está fácil debater, entende? Mas nos anos 90, quando a gente vinha aqui fazer a defesa desse autor magistral, não era fácil. Quando nós dizemos na sociologia, nas ciências sociais, que o trabalho era uma categoria vital, que a gente dizia, o trabalho acabou, só ele que não percebeu. Agora estão calados. Estão calados. Porque as forças, o que nós estamos vendo hoje no mundo, né, as lutas globais, né, todas elas têm conexões com o trabalho. Todas elas têm. Né? E quando eu digo tem conexões com o trabalho, é porque o desempregado ou a desempregada é parte decisiva da classe trabalhadora. Ah, mas ele está desempregado. Está desempregado do quê? Ele não tem emprego, ele não tem trabalho. Então as conexões são íntimas. Adicionadas àquilo que eu vou tentar mostrar aqui, as dimensões classe, gênero, etnia, entre tantos outros elementos que estão presentes. A segunda ideia é porque este livro, desde que meu livro Adeus ao Trabalho foi publicado pela primeira vez na Venezuela, no final da década de 90, depois no início de 2000 na Argentina, e da Argentina uma série de outros países, Colômbia, México, Espanha, e o mesmo com o livro Sentidos do Trabalho, inicialmente argentino,
eu tenho, digamos, mergulhado mais intensamente na América Latina. Ido muito à América Latina. Argentina, Uruguai, Colômbia, México, Cuba, Guatemala, Peru. E nessas viagens pela América Latina, sempre a convite de um congresso, de um encontro, de um movimento social, de revistas, me tornei quase fundador da revista Ferramenta na Argentina. Eu digo quase fundador porque quando o número 1 saiu, um editor da revista me escreveu pedindo se podia publicar o capítulo 4 do Adeus ao Trabalho, que ele tinha lido e tinha gostado. Eu prontamente atendi, e desde então me tornei no número 1 da revista, partícipe, membro do comitê editorial, e isso me fez então, digamos assim, acompanhar mais atentamente o que se passava na América Latina. Muitos debates com sindicatos, com movimentos sociais, com partidos, com universidades, com encontros. E tudo isso fez com que, num dado momento, respondendo, escrevendo textos, eu tinha juntado um conjunto de artigos livres sobre a América Latina. Um publicado aqui, outro ali, outro para ser publicado acolá. E num dado momento, isso ocorreu no ano passado, indo a Mendoza, na Argentina, e num intervalo que eu fui dar um curso na Universidade de Mendoza, na Argentina, e no intervalo entre um dia e outro de aula, os colegas que me convidaram para ir para lá falaram: professor, vamos fazer um passeio, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de conhecer um pouco aquele lado não visível. E nós fomos em direção ao Andes, Cordilheira dos Andes. Foi uma viagem majestosa, boa tarde, fomos e voltamos. Uma viagem excepcional. E andando naquela Cordilheira dos Andes, ali bateu uma coisa especial, que é a ideia. Então, o continente latino-americano tem uma particularidade, ele tem uma especificidade. Ele tem traços que o singularizam. Puxa vida, eu fiquei 20 anos estudando o mundo do trabalho no Brasil, o movimento operário. Meu primeiro livro, que é o Sindicalismo, até o Rebeldia do Trabalho, que é de defendi em 86, até doutorado, publiquei em 88. Anos depois, o Novo Sindicalismo no Brasil, que é de 89, 90, se eu bem me lembro a data de sua publicação. Depois eu me pus a estudar com Adeus ao Trabalho, que se passava no cenário, como já disse, os países capitalistas avançados. Me obrigou a estudar um pouco o Japão, a Europa Ocidental com mais detalhe, Estados Unidos, dentro da Europa Ocidental, Inglaterra, Itália, Espanha, França. E eu falei: puxa, acho que eu podia pensar em fazer algo sobre a América Latina. E nasceu a ideia desse livro. E por que o continente do labor? Então é a primeira ideia, talvez, deste conjunto de artigos. O continente do labor quer dizer que nós nascemos, se nós deixarmos, não tratarmos aqui da fase pré-colonização, fase, digamos, onde nós tínhamos as comunidades indígenas, e passarmos a olhar o mundo latino-americano a partir da montagem do sistema colonial, eu não teria nem competência de fazer uma exposição sobre o mundo pré-hispânico, pré-metropolitano, pré-português. Há especialistas, estudiosos do modo de vida indígena. Mas se nós formos olhar a partir da montagem do sistema colonial, Caio Prado nos tem uma indicação que é precisa. Talvez a minha primeira inspiração nesse livro seja Caio Pradiano. Caio vai nos mostrar que, ao contrário da montagem da colonização nos Estados Unidos da América do Norte, aqui nasceu um sistema de colônias com base na exploração. O Caio vai chamar de colônias de exploração, em contraposição às colônias de povoamento no norte, especialmente no norte da América do Norte. Porque o sul da América do Norte, o Caio vai mostrar, é a plantation, é com base no trabalho escravo, e nós tínhamos similitudes com o cultivo do algodão, por exemplo, no sul escravista norte-americano. E o nosso continente nasceu aqui como o continente do labor. O que é o continente do labor? É o continente, é o continente do trabalho enquanto sofrimento. É o continente do trabalho enquanto o que concerne a sua dimensão extenuante. É o continente do sistema de escravidão indígena e africana, séculos XV e XVI, e é o continente das maquiladoras do século XXI.
Todos vocês já ouviram essa expressão, as maquilas, né? São aquelas empresas montadas onde as plantas produtivas saem dos Estados Unidos, pulam um muro, esse muro horroroso, horripilante, tão ou mais cheio que o Muro de Berlim. Lembra? Falava-se tanto do Muro de Berlim. Nós não gostamos do Muro de Berlim, é preciso dizer aqui, né? Nós que nos alinhamos no marxismo de extração anti-stalinista, agudamente anti-stalinista, o Muro de Berlim nunca foi, né, algo com a qual a gente lutasse pela sua perpetuação, muito pelo contrário. Mas no muro, né, esse muro medonho, né, que separa o México dos Estados Unidos, onde milhares de chicanos, né, que são os mexicanos, as mexicanas, os latino-americanos, os brasileiros, que migram para o norte, tentam trabalho nos Estados Unidos, e para entrar no trabalho nos Estados Unidos tem que passar pelo deserto e pela polícia, né? E frequentemente morrem, como nós, aos milhares, né? Nessa tentativa de buscar um trabalho, né, no primeiro mundo, um pouco menos intensamente explorado do que é o trabalho no terceiro mundo. E esse continente do labor, então, foi tentar fotografar. Por isso eu veio a ideia, né? Em geral nos meus livros eu sempre procuro a capa, o capista é quem monta, mas é uma foto, uma fotografia, uma pintura, né? Eu sempre procuro escolher e entregar para a editora. E eu, quando procurando o Riviera, eu queria naturalmente uma capa latino-americana, né? Eu me deparei com esta foto, que é com essa pintura que é magnífica, uma trabalhadora, né, vergada, com um peso aparentemente enorme, né, um fardo do trabalho, né. Atrás tem um trabalhador que ajuda, né, de algum modo, a erguer, mas aqui são flores. Né. Quer dizer, o continente do labor é o continente da expoliação, mas é também o continente da rebelião. O continente do labor é o continente da exploração, mas é também o continente da revolução. O continente do labor é o continente, né, da infelicidade, do trabalho brutal, violento, mas é também o continente da felicidade. Né? Então foi isso. E aí veio a ideia, eu fui compondo os artigos, vários são inéditos, outros são publicados em livros e artigos em revistas do exterior, né? E outros eu publiquei aqui em publicações localizadas, né? E resolvi republicar alguns deles porque compunham uma unidade sobre América Latina e Brasil. E é também um livro que tem um traço coletivo, se pudéssemos assim dizer, né? 2 ou 3 artigos eu escrevo em coautoria com amigos meus, Rui Braga, Marcelo Ridente, Márcio Postman e Marco Aurélio Santana, 4 amigos com os quais em algum momento dessa trajetória intelectual, né, nós escrevemos um texto em coautoria e que estão aqui presentes, embora eu isente a todos das teses do livro, que são minhas, né, eles são coautores de alguns artigos, eu não posso responsabilizá-lo, né, por algumas das teses que são nossas, né. E a última parte do livro chama-se assim, Breve Panorama do Sindicalismo Latino-Americano. Que o meu grupo de pesquisa, que eu acho que de algum modo ajudou a inspirar o de vocês, os meus alunos participam do grupo de pesquisa, escrevem conosco, Riqueza e Miséria, eles são coautores, né? Eu devo dizer com muita tranquilidade, mas com muita felicidade, que nos meus livros os meus alunos são autores. Eu não viro coautores de trabalhos deles. Eles são os autores. Claro que a gente pode escrever conjuntamente quando 2 escrevem, pensam junto, elaboram. Mas eu acho que o orientador de uma tese não é coautor da tese, a tese é do aluno ou da aluna. O coautor, o orientador pode vir a ser é uma opinião pessoal, porque quem ache diferente é errado, né? Eu estou dando aqui uma opinião pessoal. Então aqui, a última parte, eu tinha pedido que vários dos meus alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e graduandos, né, e alguns outros colaboradores de outras universidades, como é o caso da professora Cláudia, né, que também participa do nosso grupo lá de pesquisa da Unicamp, que cada um quem quisesse colaborar com uma nota sobre uma central latino-americana. É um comentário breve, descritivo, né, o que é a CUT, o que é a Força Sindical, o que é CTC cubano, o que é CTA Argentina, CGT Argentina. Então, na parte final, são os meus alunos e pessoas que participam do meu grupo, ex-alunos, né, predominantemente alunos e ex-alunos que participam do grupo de pesquisa. E nasceu então aí o livrinho. Né? Quais são algumas das singularidades da América Latina?
Eu já disse uma primeira, nós nascemos como o continente do labor, porque a nossa colônia foi concebida, a nossa colonização foi concebida como uma colonização à base da exploração. O segundo elemento importante que eu gostaria de dizer é que nós temos uma especificidade do trabalho na América Latina. No trabalho na América Latina, ao contrário, né, da transição europeia, por exemplo, de feudalismo para o capitalismo, portanto, ao invés de termos passado pela produção artesanal, depois a produção manufatureira e por fim a produção da grande indústria, assim se deu a montagem da classe, desse modo se deu a proletarização, né, da classe trabalhadora europeia, inglesa, por exemplo, a primeira delas, através dos cercamentos, da expulsão dos trabalhadores do campo, da necessidade de eles formarem esses bolsões no campo, né, acabaram por se constituir nos fundamentos da classe assalariada industrial, que vai para a indústria têxtil. No nosso caso, nós transitamos muito rapidamente do trabalho assalariado para o trabalho escravo. É uma transição específica. Se vocês olharem a produção brasileira ou latino-americana, em meados do século XIX, no caso brasileiro, todos conhecemos, era uma produção predominantemente realizada pelo trabalho escravo de origem negra. Naquele momento estavam sendo iniciadas as primeiras experiências, né, das colônias de parceria, como na região de Campinas, do senador Vergueiro, né, na produção de café, mas o trabalho era prevalentemente o trabalho escravo. E a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado se deu na segunda metade do século XIX, por um movimento muito interessante e contraditório. Normalmente a historiografia diz, que é verdade em parte, que o assalariamento se deu em substituição ao trabalho escravo por interesses ingleses que queriam vender produtos industrializados aqui, e se o assalariado deixasse de ser escravo e se o trabalhador, deixasse de ser escravo, se tornasse assalariado, ele passaria a consumir. É verdade. Mas tem um outro elemento muito importante que, em geral, a historiografia brasileira recusa, né? A luta dos negros, as rebeliões negras, os quilombos, né? As rebeldias contra um regime de opressão brutal, a escravidão, e que luta esta que tinha dimensões muito díspares, do suicídio pela impossibilidade de suportar tanto vilipêndio. O suicídio era uma constante, né, no trabalho escravo negro, e os quilombos, né? É nesse contexto que nós temos a primeira grande revolução negra latino-americana no Haiti. Então o nosso contingente operário nasceu da escravidão. E olha que interessante, não foi o núcleo negro escravo que se constituiu no contingente proletário principal. Talvez por um traço branquinho das nossas classes dominantes, né? Foram os imigrantes brancos, italianos, espanhóis, alemães, portugueses, né? Foram eles que, digamos assim, supriram os primeiros espaços da industrialização brasileira na viragem do século XIX para o século XX, né? De tal modo que o escravo negro teve um papel secundário na força de trabalho industrial, né? Ele teve um papel muito suplementar e demorou muito para que houvesse uma incorporação do trabalho escravo negro no processo de industrialização. Isso fez com que, terceira ideia que aparece no livro, depois eu explico para vocês, o primeiro ensaio é um dos ensaios inéditos no livro. Esse, digamos, no seu conjunto inédito, ele foi inicialmente pensado para publicação da Enciclopédia Latino-Americana, que foi publicada pela Boitempo em 2005, mas como eu escrevi um ensaio longo o dobro do tamanho, para a enciclopédia tivemos que cortar quase a metade do texto, então eu resolvi publicá-lo aqui na íntegra, sem alterar, digamos assim, só fazendo revisão do texto, mas sem alterar nada essencialmente. E nesse ensaio, por exemplo, eu mostro, não é,
O anarcossindicalismo, por exemplo, teve influência em países importantes. Na medida em que os imigrantes espanhóis, italianos vinham para o Brasil, vinham para o Uruguai, vieram para a Argentina, tá certo? Em menores. Tivemos, por exemplo, a germinação aqui do pensamento anarcossindicalista, que teve um papel importante na montagem das primeiras formas de organização operária. As greves de 17 no Brasil, né, têm uma força anarcossindicalista decisiva. Fundamentalmente, os anarcossindicalismo tinha dois elementos. Fundamentalmente, eu tenho que resumir aqui, porque cada um desses pontos daria para eu expor uma aula. Como eu tenho que expor em uma hora muitos pontos, eu vou dar flash depois. Eu não sei se a gente organizou um pouco um debate rápido depois, eu posso voltar a precisar se for o caso. Né? Então, por exemplo, o anarcossindicalismo tinha dois elementos vitais. A luta é pautada pela ação direta. E os anarcossindicalistas recusavam a mediação partidária. O único organismo, única forma de organização aceita pelos anarcossindicalistas era o sindicato. Por isso chamados, era uma variante, que nem todo movimento anarquista é favorável à organização sindical. Há anarquismos que também recusavam a organização sindical. No caso latino-americano, em particular brasileiro, não. E aconteceu uma coisa interessante, né? Aconteceu uma coisa interessante. No caso brasileiro, o anarcossindicalismo, quando aqui chegou, né? O anarcossindicalismo, quando aqui chegou, ele não encontrou um movimento socialista, reformista forte. Né? Ele não se deparou com um movimento socialista. Deixa eu achar uma coisa aqui que eu quero ler depois para vocês, que é muito curioso e emblemático. Ele não encontrou um movimento socialista reformista forte, como, por exemplo, na Europa. Não. No caso brasileiro, o socialismo reformista era incipiente. Como eu não tenho tempo de expor aqui, mas a historiografia já mostrou muito isso, eu vou lembrar aqui para vocês a troca de cartas entre o Kautsky e o Engels, que é emblemática do que eu estou falando. E quando eu li isso aqui, eu achei tão interessante que eu li isso aqui há uns 25, 30 anos atrás. Na hora de escrever esse texto, eu falei, porque eu vou localizar aquela citação que eu tinha lido tantas décadas atrás, porque ela é emblemática. Ela é emblemática disso que eu estou falando. A incipiência, o caráter incipiente do socialismo reformista no início do movimento operário do Brasil e da América Latina, especialmente no Brasil. Kautsky escreveu, em 5 de janeiro de 1873, o seguinte, aspas, envio-lhe, Kautsky falando, envio a Engels, um periódico que me remeteram no Rio de Janeiro. Ele, diz o Kautsky, contém um artigo sobre o Partido Operário Brasileiro e seu programa. Lamentavelmente, não sei português, diz o Kautsky, e, portanto, só posso adivinhar algo aqui e ali do seu conteúdo. Talvez te interesse o artigo. Talvez, se valer a pena, Ed, que é Eduardo Bernstein, diz o Kautsky, que é poliglota, possa fazer uma nota com esse material. Já foi feita menção, uma vez ao movimento operário brasileiro, em informação baseada em um periódico alemão de São Paulo. Termina aqui a citação que eu faço do Kautsky. A resposta do Engels é talvez precisa. Aspas. Dei a Ed, a Bernstein, o periódico brasileiro, mas disse-lhe que a importância desses partidos sul-americanos está sempre na razão inversa ao estardalhaço do seu programa. E encerra aqui a nota do Engels. O Engels acertou, que era um programa espalhafatoso, mas vocês praticamente nunca tiveram notícia do Partido Operário, o partido, como o nome que eu li aqui agora, nem eu me lembro mais o nome dele, esse partido socialista, por quê? Porque os partidos socialistas de inspiração reformista, né, o Partido Operário Brasileiro, esses partidos nasciam, um pequeno grupo fundava e refluiu.
Por quê? Eu não tenho condição de desenvolver aqui, mas não houve, por exemplo, no Brasil. Na Argentina foi um pouco diferente, em outros países também. Mas não houve no Brasil, em outros países da América Latina, um pensamento socialista reformista forte que pudesse gerar, na cisão segunda, terceira internacional, um movimento comunista forte. Como foi, por exemplo, a cisão na Europa, não é, Fernando? A disjuntiva entre segunda internacional, os socialistas, e a terceira internacional, os comunistas. E é curioso, quando o PCB, Partido Comunista do Brasil, mas o Partido Comunista tinha o nome Partido Comunista do Brasil, mas era o Partido Comunista Brasileiro, né? Quando a gente fala PCB, embora o nome fosse em 22 PCdoB, era o PCB. O PCdoB, como sabemos, foi criado de uma dissensão posterior, e isso depois podemos lembrar se isto já não for absolutamente conhecido por todos, né? O PCB, quando é fundado em 22, eu estou lembrando aqui de memória, mas acho que de 9 dos seus fundadores, eram poucos fundadores, só um tinha um passado socialista reformista, Manuel Zendon. Todos os demais eram militantes do anarcossindicalismo, que a partir da Revolução Russa começaram de anarcossindicalistas que eram, voltar o seu olhar para as experiências revolucionárias comunistas, porque havia pelo menos uma diferença fundamental, ou duas. Ai, que bom. Obrigado pela gentileza, né? Havia pelo menos uma ou duas especificidades dos comunistas, né? Qual é? Primeiro, ao contrário dos anarcossindicalistas, obrigado. Ao contrário dos anarcossindicalistas, os comunistas reconheciam a necessidade de um partido. De um partido político distinto, para lembrar uma expressão do Marx. Era preciso um partido comunista dos trabalhadores, da classe trabalhadora, como um veículo necessário para a tomada do poder. Os anarquistas recusaram. E, consequentemente, diziam também os comunistas, igual aos anarquistas, queremos uma sociedade sem Estado. Nisso, o pensamento comunista e o pensamento anarquista são idênticos. Mas há uma diferença fundamental. Como é que se chega a uma sociedade sem Estado? Os anarquistas diziam, a ação direta destrói o Estado. Os comunistas iam dizer, não, você precisa ter um Estado operário para destruir o Estado burguês. Porque o Estado burguês é muito poderoso. E você não destrói o Estado burguês num piscar de olhos. Fundamentalmente eram essas duas grandes diferenças. Entre tantas outras, mas essas são as fundamentais entre os comunistas e os anarcossindicalistas. Então veja, a América Latina, no caso brasileiro, a disjuntiva maior era anarcossindicalismo ou comunismo. Para não falar do socialismo, do cristianismo de direita, né? Do cristianismo conservador, para não falar do sindicalismo amarelo, que era o velho, se pudéssemos dizer assim, os antecedentes do pelequismo no Brasil, o sindicalismo de conciliação de classes, né? Entre tantas outras tendências. Já na Argentina, por exemplo, Uruguai e outros países, há uma disputa mais acirrada entre socialistas, reformistas e comunistas. Em alguns países o anarcossindicalismo é menos forte do que no Brasil. Você sabe que a colonização italiana aqui foi muito intensa, como foi na Argentina, como foi no Uruguai também. E foi menor em outros países, né? Como Peru, Colômbia, Bolívia, etc. Né? Isso fez com que, quarto ponto nessa minha sequência, aqui é o terceiro de ideias, o pensamento latino-americano tivesse um pensamento marxista original. Mariátegui, por exemplo, tem um pequeno artigo aqui que Rui Braga e eu damos algumas notas. Mariátegui foi um dos primeiros marxistas latino-americanos a dizer não é possível falar da Revolução Latino-Americana sem os indígenas. Não, eles não precisaram, não precisou ocorrer a eclosão do movimento zapatista em 1994 e nem os levantes dos Andes hoje, por Mariátegui já dizia, olha, havia, só para vocês terem uma ideia, em 1928 e 29, até momento de stalinização de esquerda do movimento comunista internacional, de stalinização de esquerda, se dizia, a América Latina, o momento da revolução dos operários, dos soviéticos, dos camponeses e dos soldados. Bom, na América Latina não tinha soviéticos. Então seria difícil uma revolução soviética sem soviéticos.
tá certo? Camponeses existiam, por suposto, né? Mas os indígenas e os negros, né? Então a Revolução Latino-Americana, e houve experimentos interessantes, Mariátegui foi um deles, Caio Prado Júnior foi outro, Astrogildo Pereira é um marxista brasileiro importante, vocês são jovens, né? Estão estudando um pouco mais. O Astrogildo Pereira foi o primeiro a dizer, nos anos 30, ele era um crítico literário, ele conhecia Machado de Assis, eu fiz sobre Machado de Assis e outros autores muito especiais. Mas o Astrogildo Pereira foi o primeiro a dizer que o integralismo brasileiro era um movimento conservador, reacionário, mas não era fascista. Contra a tese dominante que já existia no Brasil de que o integralismo era fascismo. Claro que o integralismo tinha similitudes, inclusive simbólicas, com o fascismo. Mas o Astrogildo vai mostrar que ele tinha um caráter regressivo e ruralista, tese que inclusive depois, eu que passei inclusive esse texto na época, para um marxista brasileiro já falecido, chamado José Chazin, com quem durante um período intenso, mas inicial da minha atividade, eu pude dialogar muito, né? Participava, militávamos em grupos, no mesmo grupo, dentro do interior do Partido Comunista e depois fora dele, né? E eu fui quem passei para o Chazin esse texto do Astrogildo Pereira, porque o Chazin, à época, escrevia uma tese sobre o integralismo, tese que ele também, nesse sentido original, defendia, talvez seja o melhor estudo que o Chazin tenha deixado, ele é pouco conhecido hoje, né? O Chazin vai defender a tese que o integralismo não é fascismo, mas é um movimento reacionário. Eu não vou entrar nisso aqui, porque claro, tem um debate. O fascismo, fundamentalmente a ideia é, o fascismo é uma contra-revolução do capital monopolista que quer chegar e disputar o imperialismo. O integralismo é um mundo ruralista, ele é regressivo, ele quer voltar lá para trás. É o mundo da pequena propriedade calma, sem indústria, né? É outra coisa. O Astrogildo foi o primeiro a mostrar. Nós temos o José Martí, nós temos uma leva de autores latino-americanos importantes. Eu estou citando aqui só alguns que são, eu podia dizer, no meu livro aqui, o meu segundo artigo, esse é uma republicação, né? Capitalismo e Independência. O artigo tem um subtítulo, sobre e para Florestan Fernandes, né? Se eu tenho uma segunda linhagem nesse meu, a primeira é Caio Pradiano, dos latino-americanos. Eu concordo com o menino que fez a apresentação aqui, um deles, eu não lembro o nome de todos, desculpe, né? E a colega também, como ela chama, estava ali? Estava nervosa, mas estava bonitinha, viu? Estava bacana, viu? Estava bacana. Quando ela dizia, nós aqui não vê o marxismo latino-americano é herdeiro do Marx. O marxismo latino-americano não é contra o Marx, é um completo equívoco. Imaginar que o Marx é um autor que não pensou o mundo globalmente. Mas o Marx era predominantemente eurocêntrico. Claro que era predominante eurocêntrico, pois ele era um autor do centro europeu do mundo, né? Então estou citando aqui vários autores marxistas, né? Que tiveram a capacidade de ler Marx inserido no contexto latino-americano, né? Nesse sentido, tá certo? Nesse sentido que eu citei vários desses autores, e o Florestan é um deles. O Fernando conhece bem a obra do Florestan, é um estudioso da obra do Florestan. Esse livro, modestamente, é dedicado ao Florestan, né? Florestan foi o nosso teórico da dependência mais importante, né? Junto, é preciso dizer isso também, com um brasileiro que, muito jovem, né, emigrou para a América Latina, para o México, Chile, México, né? E depois teve a sua obra muito conhecida na América Latina e desconhecida no Brasil, que é o Rui Mauro Marinho, né? Que de fato é um marxista brasileiro original. É curioso que nós, aqui inclusive não é bem o caso, porque tem um grupo de estudos latino-americanos, né, da qual o Nildo é inspirador, que é tributário da obra do Rui Mauro, né? E presta um serviço importante, porque o Rui Mauro Marini, ele é muito desconhecido pelas ciências sociais brasileiras. Se vocês forem à faculdade de Sociologia no Brasil, eles não conhecem, nem no Rio de Janeiro se conhece a obra do Rui Mauro. O que tem várias hipóteses para explicar isso, eu não vou tratar aqui. Uma delas eu tenho que dizer. Quando o Rui Mauro foi para o exterior, o Fernando Henrique e o Zé Sérgio escreveram um artigo baixando o cacete do Rui Mauro Marini.
Como o Rui Mauro Marini publicou, ele teve uma resposta e mandou para o Sebrae, está esperando até hoje ser publicado. Acho que o Sebrae achava que o Fernando Henrique e o Zé Serra, pasmem, Fernando Henrique era o supra-sumo da teoria da dependência. A teoria da dependência do Florestan Fernandes é muito mais rica, porque o Florestan é claramente inspirado. A sua teoria da dependência, o meu artigo é um prefácio da reedição da obra do Florestan, Capitalismo Dependente e Classes Sociais da América Latina. A teoria da dependência do Fernando Henrique é claramente tributária da teoria do imperialismo do Lenin. Aliás, o Florestan teve um influxo leniniano muito especial. E só sacou isso, eu fui um dos poucos a perceber isso. Digo com muita tranquilidade. Quem me disse isso foi a filha do Florestan, a Heloísa. Ricardo, você sacou isso. Quando a sociologia em geral da USP já nunca disse isso. O Florestan tem um influxo leniniano muito importante. É preciso conhecer a obra do Lenin para perceber a influência leniniana que o Florestan teve. E quando ele teve no seu exílio do Canadá. Né? O Rui Mauro tem uma ideia muito interessante, tá certo? Que ele não foi o único, mas ele é um dos precursores, talvez o mais forte, que já que eu estou tratando de América Latina, e já que não compartilha, considera um completo equívoco imaginar que o Marx é um autor que explica a Europa e não tem nada a ver com a Canadá. Completo equívoco, é um equívoco cabal, tá certo? Cabal. Dito isto, né, é preciso dizer que o Rui Mauro foi quem conseguiu ler o Capital e dele extrair uma teoria da superexploração do trabalho através da redução da cesta de consumo do trabalhador. E ele faz essa discussão, o Rui Mauro, muito inspirado, essencialmente inspirado na obra do Marx. É claro que uma leitura atual da subordinação, da dependência, da sujeição, há uma nova redivisão internacional. Há autores importantes no México, por exemplo, muitos deles, o que eu mais gosto, o que eu dialogo há anos, década e tanto, já que é o Adrian Sotelo Valença, que vocês conhecem, é talvez o mais criativo hoje, estudioso do trabalho, da obra do Rui Mauro, do Marx, do pensamento contemporâneo. O Florestan certamente é outro exemplo, já que estamos citando aqui uma linhagem de latino-americanos. Quinta tendência. A América Latina sofreu um influxo tayloriano-fordista a partir dos anos 20, especialmente dos anos 30. O getulismo no Brasil, peronismo na Argentina, Cárdenas no México, foram os primeiros experimentos de montagem de um Estado burguês, nacional, industrializante na América Latina. E nos meus livros, nunca vocês vão vê-los sendo por mim caracterizados como populistas. Eu considero a teoria do populismo um completo equívoco, um grave erro. Não é? Vocês nunca vão ver o populista Getúlio Vargas, o populista... Não. Acho um erro. Posso desenvolver depois, dar a pista para vocês depois. Talvez desse duas, para ajudar a entender o que eu estou falando. Primeiro, a teoria do populismo brasileira e latino-americana tem uma fundamentação liberal. É uma tese de origem liberal. Eu não sou liberal, como acho que está mais ou menos evidente já há algumas décadas. Lamentavelmente para mim, algumas décadas. Eu preferia que fosse um conhecimento dos últimos anos, mas é de algumas décadas já. Então, a nossa linhagem não é liberal. Gino Germani, Torquato Stella foram os pioneiros da teoria do populismo. Eles são autores liberais. Tem méritos, inclusive, como autores liberais. É um outro debate. Né? Segundo, se vocês forem ler a teoria do populismo do Lenin, por exemplo, dos marxistas russos, porque o populismo foi forte na Rússia, é outra coisa. Num debate eu posso voltar aqui. Bastaria dizer que os populistas russos eram a ideia de que os intelectuais estão na vanguarda da luta do povo, e os populistas russos achavam que a comunidade aldeã russa, o MIR, uma comunidade pré-capitalista, já era a antessala do comunismo. Então não precisava passar pela... Então o populismo russo é anti-industrialista. O getulismo, o Cárdenas e o Perón são pró-industrialistas. No meu entender, o conceito de populismo é inadequado. Eu respeito, inclusive, leitores críticos de esquerda, a teoria. Há críticos de esquerda, há intelectuais de esquerda que defendem a teoria do populismo. Nós temos aqui o respeito com muitos deles. Eu só não tenho a concordância. Eu considero um mau caminho tentar entender a história. Só para fechar isso e ir para adiante. Na teoria do populismo, é populista o Getúlio, é populista o Prestes,
é populista o Juscelino Kubitschek, é populista o Arraes, é populista o Jânio Quadros, é populista o Adhemar. Bastou ter um traço pedagógico, né, de manipulação que é populista. Hoje é populista o Lula, hoje é populista o Chaves, hoje é populista, tá certo? Qualquer líder. Eu lembro que na eleição de 1988, a Folha de São Paulo, caderno de página 3, fez uma página dedicada. Quem é populista? Um respondia, o populista é o Collor. O outro respondia, o populista é o Brizola. E o terceiro respondia, o populista é o Lula. Bom, e veja que eu estou falando do Lula de 89, hein? Tá certo? É outra coisa. Né? Tá certo? É muito diferente. O Lula de 89 é muito diferente do que veio a ser essa figura emblemática, né, da história brasileira. Né? Mas é outra coisa, né? É uma trajetória. Então o conceito com tal elasticidade, então aí começa, é populista de direita, é populista de centro, de esquerda, é populista de extrema esquerda, de extrema direita. Não, é um conceito Freud, eu considero Freud. E a frouxidão dele, no meu entender, é pela sua origem liberal. A origem do conceito é liberal. O único que tentou dar um verniz, já falei bastante, mas eu vou falar um pouco mais do que isso, pode ser? Tá bom. Eu estou na época, mas não muito mais, só um pouco mais. Claro, há dois autores. O Verfort, por exemplo, no seu longo conjunto de escritos sobre o populismo, várias vezes se refere ao 18 do Brumário, de Marx, como referência. E o melhor teórico do populismo, não é o Ottaviani. Aliás, um livro que marcou, acho que com 17 anos, indicado por um amigo meu que era mais velho do que eu, que certamente ajudou na minha formação. Quando eu falei que eu queria entender um pouquinho mais a história brasileira, ele disse, lê esse livro aqui, tá certo? E me emprestou O Colapso do Populismo no Brasil, do nosso querido mestre, que já se foi, Ottaviani. O Otávio fazia uma tentativa de entender o populismo inspirado no Marx. Eu tenho um enorme, por todos os motivos do mundo, tenho um enorme respeito intelectual, teórico e pessoal, né, em relação ao Ottaviani. Ele está entre os que eu pouparia aqui, até porque o Ottaviani, o populismo e o nacionalismo estão muito mesclados. A tese do Verfort é um verniz marxiano e um fundamento liberal. Não foi por acaso, e isso não acontece tão facilmente assim, que um autor que se dizia à esquerda do PC nos anos 60, né, foi ministro da Cultura por 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, né, e hoje, digamos assim, não tem mais nenhuma produção significativa, e quando emite uma ou outra opinião, em geral, predominantemente uma opinião conservadora. Né. Esse é o Verfort que nos anos 60, 70 parecia uma eminência parda da extrema esquerda, né. A extrema esquerda não merecia uma eminência parda daquele que late, tá certo? Ao menos no plano da sua formulação. Né? Foi também, então, pelo que eu disse anteriormente, o continente da superexploração do trabalho. Né? Das teses do Florestan, as indicações do Rui Mal. No meu trabalho de doutorado, sem conhecer nada da obra do Rui Mal, né? Mas na linhagem que a gente se inseria, nós discutíamos a especificidade do capitalismo brasileiro dada pela superexploração do trabalho. No meu entender, a superexploração do trabalho está ligada a uma simbiose muito profunda entre a intensificação da mais-valia relativa e a ampliação ao limite da mais-valia absoluta. E essa combinação de ambas as dimensões da mais-valia fazia com que aqui não houvesse exploração do trabalho, aqui houvesse superexploração. A exploração do trabalho ocorria naquela época, por exemplo, na Inglaterra. Aqui era a superexploração do trabalho. Né? Isso fez com que, sexta ou sétima, eu estou na sexta ou na sétima, coisa não importa, na tese seguinte, esse é o continente, por um lado, da revolução sem revolução. Esse é o continente das revoluções sem revoluções. Das revoluções pelo alto. Dos arranjos. 30 foi uma revolução sem revolução. Eu costumo dizer que 30 foi mais que um golpe e menos que uma revolução burguesa. 30 não foi um mero golpe. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Mas 30 não foi uma revolução burguesa. Por um motivo muito simples. Já havia dominação burguesa anterior. Então uma revolução burguesa para instaurar uma ordem burguesa que já existe não faz sentido. É um rearranjo forte. Né? Mas é também 30... mas foi também esse continente, não é? O continente, por exemplo, Perón em 46, não é uma revolução burguesa na Argentina, é um golpe que acaba levando à expansão do nacionalismo
e a montagem do projeto industrial para a Argentina, aquela célebre ideia getuliana e do Perón e de tantos outros de juntar capital e trabalho. Que magistralmente, é preciso dizer, magistralmente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva enfeixou como não como um príncipe, porque o outro vai ficar com inveja, mas como um rei, como um semi-Bonaparte. É impressionante a capacidade que o Lula tem de articular capital e trabalho, né? Juntá-los. Então, para isso é preciso ter o capital aqui e pelo menos representantes do trabalho, as centrais sindicais e irmanados. Ontem eu vi uma manifestação, anteontem, na Vila Paulista, a Fiesp e as centrais sindicais pela redução dos juros. Eu sou a favor da redução dos juros, mas jamais caminharia de mão dada com qualquer um da Fiesp. Jamais. Tá certo? Se você anda junto com a Fiesp de mão dada é porque alguma coisa está acontecendo, tem sacanagem no meio. Muito bem. Mas a América Latina também é o continente das revoluções. 1910, a haitiana, a primeira, negra, anti-escravista, com o embrião de um movimento emancipatório. A Revolução Latino-Americana há de ser uma revolução dos trabalhadores e das trabalhadoras indígenas, brancos e negros. Otávio se mostrava, veja, não é por acaso que Ottaviani e Florestan foram na sociologia brasileira, não foram só eles, mas foram pioneiros nisso. O negro na sociedade de classes, a questão do negro, questão indígena, os Tupinambá, né? A Revolução Mexicana em 1910, a Revolução Boliviana em 1952, a Revolução Cubana em 1959, a América Latina foi também o continente das revoluções. A nicaragüense, podemos deixar para discutir depois um pouco entre aspas, a Revolução Bolivariana, que é instigante, veja, com Chaves, né? Primeiro ela não viveu um processo revolucionário. Chaves foi eleito pelo voto direto. Então vocês imaginem na América Latina, como eu costumo dizer, o que é uma revolução na institucionalidade? Ou o que é uma institucionalidade revolucionária? Revolução na institucionalidade ou institucionalidade revolucionária é uma contradição em termos, porque as revoluções são a quebra da institucionalidade. Então como é que é uma revolução na institucionalidade? Ou como é que é uma institucionalidade revolucionária? O Chaves, o seu governo, navega no fio da navalha entre ganhar a eleição num processo democrático, eleitoral, dentro da ordem, e avançar contra a ordem, sem viver um processo revolucionário, mas sem aceitar os constrangimentos que a ordem impõe quando o governo ganha as eleições e tenta mudar. A última experiência majestosa sobre isso, né, está sendo maravilhosamente saudada. Maravilhosamente saudada. É o Chile hoje. O Chile hoje, os meninos e meninas nas ruas hoje, os estudantes chilenos hoje, os professores, os pais dos alunos, a população trabalhadora, a classe operária chilena, os trabalhadores chilenos, os funcionários públicos hoje estão em rebelião. A China é um país em rebelião. A China não. O Chile é um país. A China depois vamos falar dela. O Chile é um país hoje que está vivendo uma situação explosiva. É a volta digamos, do espírito, talvez, do Allende, para brincar com a história, que a única tentativa de revolução dentro da ordem que a América Latina viu no fio da navalha foi com o Allende. E o que aconteceu com o Allende? Ele foi deposto em 73. Se suicidou porque ele diz, os militares já tinham arrebentado tudo, já estavam arrebentando o palácio do governo chileno. Recentemente, a própria família do Allende pediu a exumação do seu cadáver para tirar de vez por todas. A família tinha razoável convicção nisso, mas ela precisa botar um ponto final. O Allende se suicidou. Ele não foi morto pela ditadura. E isto ponta para o Allende. Ele diz, eu não entrego para esses generais, né, fantoches do imperialismo, né, grotescos, dinossauros. Eles são os dinossauros, tá certo? Né? Gorilas. Quando ele percebeu que tudo tinha ruído, tá certo? Ele não tinha mais força para resistir, o seu ato final, tá certo? Foi dizer, não sou vencido por eles, eles vão ser o meu cadáver, tá certo? Vamos dizer assim, uma revolução sem revolução, né, Fernando? É difícil, como é que você caminha? É um processo de transformação sem ruptura revolucionária.
mas ele também comportava rupturas institucionais. Quando você começa a estatizar a grande propriedade produtiva, industrial, financeira, a propriedade privada é fica enfurecida. Então, veja, a América Latina tem movimentos revolucionários, movimentos contra-revolucionários, os golpes. O Brasil, lamentavelmente, está na esteira dos países que iniciaram onda de golpes hediondos da América Latina, 64 no Brasil, 73 no Chile, 76 na Argentina, né? Uruguai, os outros países que viveram, Peru ainda foi um pouco diferente, houve golpes diferentes, mas o Velasco Alvarado é o tipo do livro, é um pouco diferente. América Latina foi também a América Latina do genocídio neoliberal. A Argentina foi o laboratório da América Latina, do neoliberalismo na América Latina. Atenção, houve 2 experimentos neoliberais antes da Inglaterra, de Thatcher, de 1979. A Argentina, e antes da Argentina, com a ditadura militar argentina, a ditadura militar chilena. Os economistas neoliberais eram cartilha do Pinochet, certo? Do governo Pinochet. Collor no Brasil, Fernando Henrique. Eu não vou entrar nesse debate aqui, tem um ensaio inédito, eu nunca publiquei no Brasil, eu escrevi para uma revista, para um livro que ia ser publicado no Canadá em inglês. Como o livro não foi publicado até agora, eu estou começando a suspeitar que o livro talvez seja publicado. Eu resolvi publicar no Brasil esse artigo, é uma análise mais longa, um pouco. A pena é que eu não terminei o governo Lula. Depois, em outros lugares, eu publiquei outras, mas eu tentei manter o espírito dos artigos com a datação que eles tinham quando eles foram publicados ou escritos, né? Mas é emblemático. Eu tento dar uma análise de por que o governo Lula é uma variante do neoliberalismo sob a roupagem do social-liberalismo. E social-liberalismo é a forma envergonhada de praticar o neoliberalismo. Não é por acaso que atenção, não é por acaso que o social-liberalismo foi criado na Inglaterra por Tony Blair. E atenção, os seus principais formuladores foram David Miliband, o filho do velho e bom Ralph Miliband, e pelo... Na sociologia ele é lido pelo Anthony Giddens. Ele foi que escreveu a teoria Anthony Giddens, aquele que um dia foi marxista. A terceira via. Queremos o melhor do liberalismo com o melhor da social-democracia. Deu no Tony Blair. Uma espécie de Blair Lusconi. O Blair podia ser o nome dele, podia ser Blair Lusconi. O Chico usou certa vez a figura do ornitorrinco. O Blair Lusconi deve ter metade. Daqui para cima é o Blair, daqui para baixo é o Berlusconi, no meio zona cinzenta. Por fim, a América Latina, essa é uma tese que aparece no livro, ela é um laboratório das lutas sociais hoje, a nova morfologia do trabalho. Eu venho dizendo há 20 anos, 15 anos, mas hoje está fácil dizer. A nova morfologia do trabalho, esse novo desenho da classe, vai nos oferecer uma nova morfologia das lutas sociais. Então as lutas sociais antigas, velhas, vão acabar? Jamais. Nós estamos discutindo hoje a greve dos trabalhadores da Infraero contra a privatização dos aeroportos. Ontem a belíssima greve dos bancários, dos carteiros, aos professores, em tantas partes, públicos. Mas tem também novas lutas. Se eu fosse fazer um histórico, eu não posso tratar disso, que eu levaria muito tempo, mas eu tenho estudado bastante isso hoje, nesse período mais recente. A Grécia. A Grécia faz 2 anos em luta social. Hoje tem greve geral na Grécia. Os gregos não aceitam os gregos são o berço da civilização europeia ocidental. Entende? Imagina, chega lá o Sarkozy para dizer o que vai, a Angela Merkel, entende? Para dizer, pera um pouco, aqui não. Comigo não, que do meu tempo de menino, comigo não, violão, entende? Tá certo? Não é assim. A Grécia é um país em explosão. Os indignados da Espanha, o M15 começou em 15 de maio. Eu só vou dar um dado para vocês, jovens aqui na sua grande maioria, estudantes.
Entre 17 e 24 anos, hoje, na Espanha, a taxa de desemprego é 47%. Então, veja, um jovem sabe que se terminar a faculdade, ele é candidato número 1 ao desemprego. É candidato número 2 ao emprego precarizado. Ele olha para o pai, que é engenheiro de 45 anos, a mãe é economista com 42 anos, então ambos estão desempregados. Isso não dá mais. Aí, e lá não adianta falar, mas se qualifica que você vai ter emprego. Ele sabe que isso é pura manipulação. A qualificação é verdade, é preciso dizer, no capitalismo, ele é condição para o emprego melhor. Mas já não garante emprego para ninguém, porque a Europa, os Estados Unidos e o Japão hoje tem um exército de trabalhadores e trabalhadoras qualificados desempregados. Porque o emprego ou não emprego tem a ver, tá certo, com o movimento de expansão ou de crise da economia. E a economia está numa crise profunda. Eu não vou discutir isso aqui, eu já acho que já fiz até debate sobre isso aqui nessa mesma universidade. Né? Stephen Meszaros, Robert Kurz, né? O húngaro inglês Stephen Meszaros, o alemão Robert Kurz, o inglês David Harvey, o francês François Chenet, para dar 4 fortes, certo? 4 autores que estão nos ajudando a pensar o mundo, que estão engajados na busca de um projeto societal de outro tipo, na retomada de lutas socialistas, né, no horizonte do século XXI. Eles têm mostrado o cenário profundamente destrutivo. Eu tenho dito desde 2008 que nós adentramos em uma nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. Veja bem, nós adentramos, já falei isso provavelmente aqui para vocês no serviço social lá no auditório, né? 2 anos atrás, não lembro quando eu estive aqui a última vez, adentramos numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. Uma vez por ano eu dou uma aula sobre trabalho na Universidade de Veneza. Eu estive lá 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, uma vez por ano. É emblemático, eu digo isso com muito orgulho, não posso deixar de dizer. Num curso da Universidade de Veneza, é um mestrado chamado Lavoro e Imigração, que trata da questão da imigração, a disciplina de trabalho nesse curso de trabalho, eu que tenho dado. É um intelectual latino-americano. Por que é um intelectual latino-americano? Porque nós nunca entramos naquela tese de que o trabalho é irrelevante. Nós nunca entramos nessa tese, só que agora, eu quero ver o Habermas agora falar, quando ele dizia em 1980, os nossos professores aqui repetiam, como papagaios, que a classe operária europeia se pacificou, nós entramos na nova era da pacificação das lutas sociais, e a classe operária, a classe trabalhadora está integrada. O Habermas está num silêncio sepulcral, ele não tem o que dizer, porque ele tem que explicar agora. Por que tem um levante na Itália, tem um levante em Portugal, tem um levante na Espanha, tem um levante na Grécia, tem sublevação na Inglaterra? Vocês viram um depoimento que passou aqui pela TV Cultura, eu acho que é da BBC de Londres, um mês atrás, explosão em Tottenham e Brixton. Quem conhece Londres é a periferia de Londres, são os negros, são os imigrantes. Um taxista negro é assassinado. A família vai lá para a polícia, e a polícia britânica, tão boçal quanto branquinha, tá certo? Devolve a família e diz, não tem que prestar explicação, coisa nenhuma. Alguém deve ter falado, morreu porque era negro. A família voltou, sublevou o bairro. Aí os jovens, né, mataram o fulano, provavelmente era uma pessoa querida ali, todo mundo sabia que era uma pessoa de bem, né, uma boa figura, né, e sublevou. Bom, aconteceu aqui, nos primeiros 2 dias a imprensa chamava as manifestações de rua. A partir do 3º dia toda a imprensa mundial começou a chamar os vândalos. E diziam, a esquerda é contra. A mídia. Quem era a esquerda? O The Guardian. Mas alguém imagina que o The Guardian seja o jornal da esquerda inglesa? É grotesco. O The Guardian é um jornal no máximo liberal. No máximo. Você quer saber o que pensa a esquerda inglesa? Tem que ouvir o Tariq Yar. Tem que ouvir o David Harvey, você tem que ouvir o Stephen Meszaros, você tem que ouvir o Alex Kallinikos, e esse sim, a imprensa do socialista Work Party. É isso que está acontecendo. Os pobres, os negros, os imigrantes não aceitam mais eles só pagarem o ônus dessa crise que não é nossa. É uma insurreição, é uma insurreição popular. Aí alguém diz, é um marxista brucutu, porque tem marxista brucutu também, tá? E quem lhes fala é um marxista. Mas não tem projeto. Mas só se fosse por obra de Deus que poderia ter um projeto acabado. O que é contra
contra-revolução, para usar uma expressão do Otaviani? O que a contra-revolução burguesa não faz há 40 anos? Faz dioturnamente, é destruir todos os projetos alternativos. Só por obra divina é que nós poderíamos ter um projeto socialista pronto, nascendo, assim, sem grandes... Isso não existe. Nós temos que fazer um repensar. Tem um diálogo do Marx com as suas filhas, às vezes eu cito isso, é muito bonito, as filhas perguntam, pai, o que você acha disso, pai, o que você acha daquilo, pai, o que você acha daquilo, o seu grande escritor, o seu grande poeta, e o seu lema de vida? Eles duvidaram de tudo. Nós, como marxistas, nós temos que duvidar. Quais são os elementos do capitalismo que nós não compreendemos? O projeto, a retomada das lutas socialistas dependerá primeiro da intensificação dessas lutas sociais. Alguém vai dizer, o marxista bem brucutuzão, mas o Wall Street, a ocupação de Wall Street não são trabalhadores, são desempregados. Mas quem diz que o desempregado não é parte da classe trabalhadora? Bastaria ler um gênio do século XIX, que ressurge, renasce no século XXI. Eu dei hoje à tarde uma entrevista para aquela revista Cult. Boa revista. Então, me perguntou, seu livro, qual livro você indicaria, professor? Eu falei, preciso pensar. Assim também não dá. Depois de ter dado a entrevista, acabado de acordar, estava cansado, falei, agora no final da tarde, deixa eu pensar um pouquinho. Depois eu pensei, qual livro que eu posso indicar hoje? Qual é o livro que hoje eu posso indicar como um professor que algumas pessoas querem ouvir? É o Capital. E ela falou para mim, puxa, professor, que legal, justifica por quê? Reler o Capital para entender a crise atual. Ficou bonitinho, pumba. Reler o Capital para entender a crise atual. Pronto, acabou. Um autor magistral que ressurge da cima, ele não estava lá irradiante? Estava. Mas talvez, como nós não somos religiosos, a gente possa dizer, mas talvez o espírito dele está rondando, está perambulando, entende? Mas é evidente que nós como marxistas, como intelectuais, nós temos que compreender, o desempregado e a desempregada é parte da classe trabalhadora. Veja, qual é a greve possível de desempregado? São manifestações. E em Wall Street tem uma coisa bacana. Quem são vocês? Sabe o que estão respondendo? 99% da população. E quem são eles? 1% da população. É ótimo. Ali estão os nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Wall Street. Quem é Wall Street? São o sistema financeiro internacional. E quem é o sistema financeiro internacional? São os bancos e as grandes indústrias. Ou seja, pegamos na veia. Em Portugal, veja o que diz, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês, um movimento em Portugal, que eu, na minha pesquisa sobre essas lutas dos trabalhadores precarizados, o que eles dizem? Eu vou ler isso e com isso eu termino. Eu queria falar das rebeliões árabes. Qual é a combinação explosiva da rebelião árabe? Cada uma delas tem uma especificidade. As rebeliões, qual é a combinação explosiva? Ditadura e pauperismo. Tem ditadura, riqueza petrolífera e saque diamantífero, escrevi essa cabeça. Quer dizer, as elites árabes saqueiam e a população miserabilizada, ditadura. Bom, os sindicatos não têm mais importância nenhuma, disseram alguns sociólogos. Foi da Tunísia, o sindicato tem um papel decisivo na organização da revolução. Então quer dizer que só o sindicato não. A nova morfologia do trabalho não é o receituário nossos pesquisadores, o núcleo aqui de estudo. Vocês têm que estudar as lutas sociais. Não sou eu que vou ensinar como as lutas. Eu não estou ensinando para ninguém como as lutas sociais devem ser. Eu estou mostrando para vocês como as lutas sociais estão sendo. Aí alguém fala, mas isso não é classe trabalhadora. Mas como que não é classe trabalhadora? Eu não vi nenhum levante desse com a burguesia saindo liderando. Vocês viram algum burguês liderando algum desses levantes? É uma dimensão rica e transversal de trabalho, classe trabalhadora mais precarizada, imigrantes. Nos levantes da França de 2005, quando os carros foram queimados, eram jovens da periferia, Saint-Papiers, da periferia de Paris, predominantemente homens. Noutros levantes, são jovens, como no da Espanha, homens e mulheres. Em outros, manifestações com forte traço mais feminino, mais indígena, como no caso das rebeliões dos povos andinos, mais campesinas, como no caso das populações campesinas também da região andina, mais operárias industriais ou assalariadas, como bancários, correios, metalúrgicos, professores públicos, são parte da classe, é o proletariado. O professor hoje é o proletariado da educação. Se nós vamos hoje para um congresso de funcionário público,
Em geral, se você for um congresso de funcionário público, depois for um congresso metalúrgico, você vai dizer, o pessoal metalúrgico está mais arrumadinho que os professores, entende? Que os funcionários. O empobrecimento, a proletarização dos funcionários públicos é visível, entende? É visível, entende? Os terceirizados, então aí a tragédia é maior. Eu tenho sido muito chamado para debater com o juiz do trabalho, com setores naturalmente críticos e de esquerda do juiz do trabalho, porque os capitais hoje querem liberar terceiro. Eu fui para uma audiência com a convite do presidente, ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, há 2 semanas atrás. O empresariado está propondo, eu ouvi isso nessa audiência do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, eu vi um representante da Fiesp de São Paulo dizer o seguinte, a nossa tese é a seguinte, toda vez que se limita, olha o que é possível a gente ouvir, toda vez que se limita a terceirização, que se põe limites, precariza. Toda vez que se libera a terceirização, acaba a precarização. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Quando todas as pesquisas mostram onde morrem mais trabalhadores e trabalhadoras? Nos terceirizados. Onde adoecem mais trabalhadores e trabalhadoras? Nos terceirizados. Quantas horas os trabalhadores terceirizados trabalham mais? Em média, no Brasil, 3 horas a mais por dia do que o trabalhador. Estado. Não é? O salário do terceirizado é 54% em média do que ganha um trabalhador ou uma trabalhadora estável. E vem alguém e diz que se você limitar, sabe o que o empresariado está querendo? A liberação geral da terceirização. Eles não querem mais terceirizar a atividade de meios, querem terceirizar a atividade que tem tudo. Aí falaram para o juiz, já pensaram, juiz, senhores juiz, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina sendo julgado por um juiz terceirizado. Quem sabe pago por uma indústria automobilística para julgar a confrontação capital e trabalho. Entende? É isso que nós queremos? Não, nós não. Então por que o trabalhador da limpeza pode ser terceirizado? Porque ele é um ser de segunda categoria? Não, para mim não. Nós não. Se é ruim terceirizar o trabalhador da limpeza, pergunte aqui para a trabalhadora que limpou essa sala. Eu tenho certeza de uma coisa, a trabalhadora que limpou essa sala não está aqui hoje. E eu, sinceramente, se tá, todo mundo que está aqui, eu estou feliz da vida, mas ficaria muito mais contente se ela estivesse aqui. Entende? Mas ela não está. Nós nem sabemos o nome dela. Nós nem conversamos com ela, porque alguém me diz, mas ela também vem aqui, só de dentro, amanhã já é outra, claro, que as empresas de terceirização rodam, roda, tá certo? Parece que o programa de Fernando vai lembrar disso, o mundo gira, a Lusitana na roda, entende? Era uma propaganda dos anos 260, né, anos 70, o mundo gira, a Lusitana, tá, trabalhadores rodam, estou lembrando. Olha com isso eu termino aqui, tá certo? Eu vou ler o manifesto da luta dos precários. Olha o nome do movimento em Portugal, Precários Inflexíveis. É um pouco desse livro, disso que esse meu livro trata. Né? Somos precários no emprego e na vida. Trabalhamos sem contrato ou com contratos a prazos muito curtos. Trabalho temporário, incerto, sem garantia. Somos operadores de call center, estagiários, desempregados, trabalhadores a recibos verdes. Quer dizer, trabalham, recebem um pagamento, não tem carteira fixa de trabalho. Imigrantes, intermitentes, estudantes trabalhadores. Não entramos nas estatísticas. Apesar de sermos cada vez mais e mais precários, os governos escondem esse mundo. Vivemos de piscados e trabalhos temporários. Dificilmente podemos pagar uma renda de casa. Não temos férias, não podemos engravidar, nem ficar doentes. Direito à greve, nem por sombras. Flex, olha que interessante, flexsegurança, essa é a palavra que vocês vão começar a ouvir, flexsegurança, tá, flexseguridade, flexsegurança, né? Olha a resposta dele, o flex é para nós, a segurança é só para os patrões. Esta modernização mentirosa é pensada e feita de mãos dadas entre empresários e governos. Estamos na sombra, mas não calados. Não deixaremos de lutar ao lado de quem trabalha em Portugal ou longe daqui por direitos fundamentais. Essa luta não é só de números entre sindicatos e governo, é luta de trabalhadores e pessoas como nós. Coisas que os números ignorarão sempre. Nós não cabemos nesses números. Não deixaremos esquecer as condições a que nos remetem. E com a mesma força com que nos atacam os patrões, respondemos e reinventamos. Somos muito mais do que eles. Precárias sim, mas inflexíveis. Esse é o sinal dos tempos. Se olharmos o cenário europeu, se olharmos as lutas na Ásia, a China hoje é o país que tem mais greves do mundo. Eu acho que eu citei aqui, não, hoje não citei ainda aqui, tem uma empresa na China, China que vocês veem citada como exemplo que deve ser seguido pelo catálogo, tem uma empresa na China,
que exige que os trabalhadores que vão trabalhar nessa empresa assinem um termo que não vão se suicidar. Alguém vai falar, mas que isso? Ele disse que não vai, mas depois ele se suicida, ninguém vai acontecer nada. Não, o capital não é bobo, não. Não vão se suicidar, porque se suicidarem, o direito pecuniário que a sua família tem, não vai receber. Aí o cara fala, pô, então, se eu me suicidar, eu vou dar 2 canos. Vão sentir falta da minha pessoa. Segundo, o cacauzinho, o tutuzinho quer ajudar na penúria, não vai. Então, entendeu? Não é esse o nível da coisa. E a empresa faz isso porque o nível de suicídio é altíssimo, como é no Japão. A Daniela Linhar, nos seus estudos da França, tem mostrado que a França, eu não vou lembrar de cabeça agora, tem em média 200 suicídios de trabalhos por ano. A França não tem uma tradição de suicídios no trabalho. Não é o karoshi japonês, a morte súbita, e nem o suicídio, que tem outro nome em japonês que agora me foge. Não, na França. A Telecom francesa, nos últimos 3 anos do seu processo de privatização, houve 45 suicídios. Só que a classe trabalhadora começa a se mexer. A temperatura das lutas sociais aumenta. E na medida que a classe trabalhadora começa a se mexer e as lutas sociais aumentam, né, é como se nós tivéssemos, e a última ideia que eu vou apresentar em menos de 1 minuto, no início do século XX as placas tectônicas se mexeram. Eu não estou falando da geofísica. Século XX, Revolução Russa em 17, Guerra Mundial 14, 18, Revolução Alemã, poucos anos depois, Revolução Húngara em 19, tentativa da primeira Revolução Chinesa nos anos 20, que foi derrotada, nazismo e fascismo, inicialmente Itália e Alemanha, movimentos reacionários da Espanha, Portugal, nazismo e fascismo, né, no bojo da Segunda Guerra Mundial, muitas tensões. Século XXI, hoje, as placas tectônicas estão se mexendo. Nós estamos vivendo, eu estou absolutamente convencido do que eu estou falando. Estou falando com alguém que estuda a classe trabalhadora no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, agora e na América Latina há quase 40 anos. Quase 40 anos. Comecei a estudar essa brincadeira em 1975. Né? Nós estamos em 71. Então, vamos dizer assim, para não exagerar, muito uns 35 anos. Tá certo? Né? Nós estamos vivendo um laboratório excepcional das lutas sociais. E tomara que o NETES, né, possa, aqui no serviço social, nas ciências sociais, na história, na economia, no direito, na filosofia, que tomara que a gente possa ter um grupo de estudos e pesquisas engajado em uma pesquisa rigorosa, de qualidade. Não basta, agora eu vou provocar um pouco nós não vamos fazer uma pesquisa panfletária, porque é fácil, né? É fácil de descobrir. Nós vamos fazer uma pesquisa, como fazer o Marx? Marx é o nosso mestre excepcional. É uma pesquisa altamente rigorosa, de uma qualidade magistral. Alguém pode dizer que o Freud é um pensador magnífico? É. Ninguém vai negar que o Hegel era um autor... O nome só para o Leandro? Leandro, pois não, Leandro. Queria saber se esse livro que o senhor escreveu agora, Presidente do Labor, ele é uma sequência do período do senhor sem livros do trabalho e fazer uma comparação entre os dois. Se é possível, se é que há essa sequência, fazer uma comparação entre os dois. Ok. Um bloco melhor, senão não demora muito. Se não. Perguntar para o professor a concepção dele se o Brasil é um espaço privilegiado na realização do valor e o peso do agronegócio na questão da superexploração do trabalho, sobretudo a questão do adoecimento dos trabalhadores, da superexploração. Ok. Então, meu nome é Rafael, sou da revista do PSU. Eu queria fazer uma pergunta. Você definiu a relação da Bolívia com o Brasil e colocou o Brasil como subimperialismo. Mas tem uma discussão na esquerda se é um subimperialismo ou é submetrópole. Eu queria a sua opinião em relação a isso, porque a gente vê um processo de recolonização na América Latina, não um processo de emancipação, né? Quando a gente analisa, até você citou as centrais sindicais e a PSU para um programa que foi colocado pelo governo como o programa de Brasil Maior, a gente analisa que Brasil Maior é esse, sendo que mais de 60% das empresas nacionais são de capital estrangeiro. Então, eu queria que você analisasse, falasse um pouco mais do que você acredita que é um subimperialismo e não uma submetrópole como só subimperialismo. Alguém, uma última aí para... Tem mais alguma? Ok. Leandro. Tá bom, você me ajuda a pular aí.
Leandro, olha, todo trabalho meu tem uma continuidade com o anterior. Todo trabalho tem. Né? Cadê o Leandro? Todo trabalho tem uma continuidade. Mas também ele não tem uma continuidade. No que ele continua? Eu estou muito convencido das teses que eu venho defendendo desde o Adeus ao Trabalho. Acho que, essencialmente, tá certo, o livro estava correto. A classe trabalhadora se amplia, é mais heterogênea, mais fragmentada, virão novas lutas, a contradição capital social e trabalho social vai se agudizar, e é uma contradição global. Tem dimensões nacionais, regionais e mundiais. Né? No que ele não é uma continuidade? O Sentido do Trabalho foi um projeto de pesquisa. O Adeus ao Trabalho foi um projeto de pesquisa. Esse não foi. Esse foi minhas atividades nas lutas sociais, nos debates. Eu fui convidado para fazer um debate na Argentina, apresentava um texto, para Cuba outro texto, para Venezuela outro, para Bolívia outro. De repente eu falei, puxa vida, eu nunca fiz um olhar latino-americano sobre o trabalho na América Latina. Está na hora de começar a fazer. E o que me impulsionou, isso eu não disse no início, foi o convite que eu recebi em 2005 para escrever o verbete Trabalho na Enciclopédia Latino-Americana, que foi publicada pela Boitempo, e hoje já existe a publicação em português e em espanhol. Quando eu aceitei escrever o verbete Trabalho, eu falei, aceita, escreva, fala aqui humano, tranquilo. Aí quando chegou na hora de começar a estudar, eu fiquei louco. Eu não quero escrever um verbete sobre o trabalho na América Latina com um olhar brasileiro. Só falando do Brasil, não posso. Bom, mas eu pensei que mas eu já conheço bem a América Latina. Bom, uma coisa é conhecer e viajar, outra coisa é como é que é o movimento operário argentino, uruguaio, peruano. Então eu elenquei 10 países, mais ou menos aleatoriamente, né? Entre aqueles que tinham mais materiais, aqueles com movimento operário mais importante, movimentos sociais mais importantes, mas mais ou menos até. Eu fui organizando com o meu grupo de pesquisa um inventário sobre esses países. Né? Então ele tem um elemento de continuidade e descontinuidade. Né? Qual é a continuidade? É testar, vamos dizer assim, as teses que eu venho defendendo, né? Porque hoje você tem, Leandro, um processo de mundialização onde o sul do mundo está no primeiro mundo. A miserabilidade, o assalariamento, a precarização. E o norte do mundo está no sul do mundo. A nossa burguesia, hoje, alguém lembrou aqui, acho que foi o colega agora há pouco, o nível de transnacionalização da burguesia no Brasil é de tal intensidade que nós temos uma burguesia nacional e transnacional que tem um alto nível de riqueza. Então foi um olhar sobre isso. Então ele tem elementos claros de continuidade. Um traço interessante é que eu consegui aglutinar um conjunto de ideias que me mostraram um pouco a América Latina e me voltaram a fazer uma coisa que eu não fazia há tempos, salvo no Riqueza e Miséria do Trabalho, que é um trabalho coletivo, um conjunto de artigos que compõem uma análise do Brasil dos anos 90 para cá. Tá bom? Então ele tem esses dois elementos. A criação de valor é decisiva aqui. Quando eu citei do Florestan Fernandes e de vários outros, Rui Mauro Marini, o próprio Chazin, meu livro, minha tese de doutorado sobre o ABC Paulista, que o Brasil é um país de capitalismo hipertardio, que se funda na superexploração do trabalho, é porque a agregação de valor, a criação de valor aqui é fundamental. Alguns países da América Latina, como México, Brasil, Argentina, têm um papel vital na criação de valor. Assim como hoje, mas hoje é mais livre, de homens e mulheres que trabalham sempre livremente. É a ideia do trabalho autônomo, autoconstituinte. Ô Rafael, eu te respondo o seguinte, quando eu estou chamando de porque aí entraria num debate que eu não posso fazer agora. Quando eu estou chamando de subimperialismo e você está chamando de subimperialismo, é a mesma coisa. Porque depende de como eu caracterizo o subimperialismo. Né? Ao dizer subimperialismo, o que eu quero dizer? Né? Nós, ao mesmo tempo, somos subordinados a uma lógica imperialista, né? Cujos, digamos assim, polos centrais estão nos Estados Unidos, na Europa, e cada vez mais também no polo asiático, Japão e China. Mas ao mesmo tempo, a gente reproduz, como uma metrópole do século XXI,
É só por isso que eu prefiro chamar de subimperialismo, para não causar nenhuma confusão. Nós reproduzimos, em parte, esses mecanismos de sucção do sobretrabalho para lá, para as nossas periferias. Então, você diz, mas isso não tem a ideia de um sócio do imperialismo? Tem. Agora, se eu prefiro chamar isso de subimperialismo ou submetrópole, é uma discussão que, para mim, inclusive, é uma discussão aberta. Quem está trabalhando, você conhece o trabalho da professora Virgínia Fonte sobre isso, com um livro denso, recente sobre isso, na Fiocruz, e na editora da UFRJ. Não sei se você leu o trabalho dela. Tem um debate aberto, retoma um pouco o debate também do Rui Mauro Marini, só como contexto do século XXI. Independente de como é a melhor característica, porque também tem, eu compartilho, meu querido amigo, muito querido amigo Plínio Sampaio Júnior, Plininho, né? Ele fica um pouco incomodado com a ideia de subimperialismo, porque pode parecer que não tem mais um imperialismo central, e tem, entendeu? Mas eu acho que é importante, o que eu quero acentuar aqui é que nós somos subordinados a uma acumulação lá em cima, estamos aprendendo a reproduzir isto para a periferia, na condição de parceiro maior das metrópoles. Entendeu? Como é que é o melhor modo de caracterizar isso? Nós podemos depois pensar. Eu, inclusive, nos meus textos você não vai ver escrito lá, o Brasil é um país subimperialista. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque o Lula teve um papel decisivo no caso brasileiro. E é muito importante nós termos claro isso. E decisivo para quem? Ao mesmo tempo que o Lula incentiva a vinda dos capitais transnacionais para cá intensamente, o Lula foi um grande vendedor, né, da exploração do trabalho no Brasil. O seu governo teve um papel decisivo para a internacionalização da burguesia brasileira, que hoje é imperialista. Aike Batista, Vale do Rio Doce. Esse pessoal está disputando o imperialismo, entendeu? E reproduzindo as despesas de construção. Veja, na Bolívia, é uma construtora brasileira que está fazendo a destruição ambiental com apoio do governo Lula e financiamento do BNDES. É esse fenômeno que eu quis acentuar. E eu estou aberto para dizer como é que a gente deve caracterizar. Então, essas questões, eu agradeço ao convite que vocês me fizeram. Desejo que o NETEG tenha vida longa, né? Tá certo? Eu não sou maoísta, mas acho que em algum momento da história do maoísmo, né, se dizia para o camarada Mao, vida longa, camarada Mao, né? Como eu não sou maoísta, eu falo que, embora respeite muito essa figura que foi esse líder teórico e líder do movimento revolucionário chinês, vida longa para o NETEG, tá bom? Eu estou com muita satisfação aqui à disposição para quem quiser uma notinha do meu livro. Em geral, as pessoas chegam para mim, professor, se não for incômodo, eu quero pedir uma assinatura tua. Eu devo dizer para vocês que não é o momento mais especial para uma pessoa que escreve é ver o seu livro lido. E quando você assina um livro que a pessoa gosta do que você lê, então é um momento de sublimação, é um momento de felicidade, catarse na vida extenuante do continente do labor, tá bom? Boa noite e obrigado.